Olá pessoal, vamos então eh, iniciar o assunto sistemas de produção, manifolds e linhas de fluxo. Bom, primeiro falar de sistemas de produção, né? Antes da gente iniciar a produção, né, de uma unidade aí produtiva, né? Então você tem a etapa de exploração, né, a parte sísmica e geológica, a etapa de perfuração do reservatório, formação do poço, né? A avaliação, completação desse poço, e então a gente inicia o sistema de produção, né? Inserindo então como etapas aí etapas de manutenção, né? Que são necessárias para o funcionamento adequado de qualquer sistema, né? E por fim o abandono desse poço, tá? É, Então, os componentes, né, do processo, né, são que fazem parte, né, do sistema de produção, né? Então a gente tem a etapa, né, de sistemas de coleta, né, o tratamento prévio, né, condicionamento, né, que é o sistema de processamento e por fim o transporte, né, do óleo ou do gás aí num sistema de produção, né? É, o objetivo principal é falar de manifolds, né? Então, a principal função dos manifolds é reunir em uma única linha a produção de vários poços, né? Então, ele é uma estrutura que é constituída de diversas válvulas de controle, válvulas são conexões, né? Válvulas de bloqueio, né? E além de você reunir, né? Você pode também ter como função distribuir, né, para um poço, por exemplo, se eu quiser fazer injeção num poço para uma etapa de recuperação, né? Então a função do manifold é produção, né, para as funções de produção e injeção, e elas podem estar todas conectadas numa mesma estrutura, tá? Então, é, como vantagens do sistema de manifolds, né, a gente vai poder reduzir o número de linhas de fluxo. Imagine então que para cada poço você tenha uma linha de fluxo, né? Então imagine quantas linhas você teria, né? Então nesse caso você vai ter, óbvio, vai ter várias linhas saindo do poço, mas tu vai reunir em um único local para então você para então que isso suba pelo riser até a unidade produtiva, né? Então você vai reduzir o número de linhas de fluxo, vai reduzir as conexões, né? Você vai sempre ter a continuidade da produção, mesmo que eu tenha interrupção de um ou outro poço, você vai manter sempre a unidade produtiva em funcionamento, né? Facilita também o controle da produção e sua flexibilidade e reduz custos de produção, né? Então, um sistema sem manifold, você teria que ter, né, a produção, né, para cada poço, você teria que ter o anular e teria que ter o umbilical para cada um dos poços, né? O que muda muito quando você tem um sistema, um arranjo com manifold, né, que você teria para cada poço, óbvio, você vai ter uma produção, um anular e um umbilical, mas você vai ter ele todo centralizado no manifold para depois, né, isso ser a produção ser enviada para a unidade produtiva, você fazer todo o sistema de injeção, os umbilicais, enfim. Então você muda muito o sistema de produção e possibilita, né, redução de facilidade, flexibilidade de manutenção, né, de controle. Então é um equipamento muito importante, né? As desvantagens na aplicação do manifold são porque, devido à complexidade da instalação, né, como você vai precisar juntar tudo em uma unidade só, que é o manifold, você pode ter um atraso no início da produção, né? Porque se você tivesse vários poços funcionando
individualmente, né, você coloca um para funcionar e já começa a produzir. Nesse caso não, nesse caso você vai ter que juntar tudo no manifold e aí para iniciar a produção, né? Há um histórico aí de falhas de instrumentos de medição, né? Requer aí uma mobilização de recursos mais complexa do que se você tivesse uma unidade, produções individuais para cada unidade, para cada poço, né? E se você tiver uma parada, você vai comprometer a produção de toda a unidade, né? Se o manifold tiver algum problema, pode comprometer a produção da unidade toda, tá? Então, eles já fazem parte aí dos sistemas de instalações de produção, né? A gente tem manifolds terrestres e manifolds submarinos, né? Como esses aqui, né? Eles também podem estar em navios, né? Olha aqui um outro exemplo de manifold em terra, né? Então, a função é receber a produção dos poços e atuar na otimização dessa produção, distribuir a injeção de gás lift ou injeção de água para uma recuperação, distribuir produtos químicos e potência hidráulica para o controle dos poços e permitir testes de produção e coleta de dados de pressão, vazão e temperatura. Então, tudo numa unidade só, você vai ter todas essas funções. Vai ter válvulas de controle, vai ter válvulas de controle de produção, válvulas de controle de injeção, você vai ter distribuição de produtos químicos e também vai ter sistemas de medição, tá? Tudo numa unidade só. Tá? Alguns tipos de manifolds. Manifolds submarinos de produção, né? Fazem a coleta dos fluidos para um header principal, né? E aí vai enviar essa produção para a superfície, né? Então ele é submarino, ficaria submerso, né? E admite então a coleta de dados do sistema e controle de pressão e vazão. Manifolds de gas lift submarinos também, né? Que é para uma etapa de recuperação e pode ser dotado. Não, aí é para gás lift, é para gás natural. Desculpa. Então ele é um manifold para gás, né? E pode ser dotado de um sistema aí. Não, eu tenho que confundir. É uma distribuição de gás lift para os poços, isso. E daí pode ser dotado de uma etapa junto, né, da etapa de produção, além da etapa de gas lift, né? É isso, tá? E também é submarino. Aí eu teria submarinos de injeção para fazer distribuição de água, né, para os poços. E de injeção e produção, onde eu teria essas duas etapas em um manifold só, né? Então ele é composto de válvulas, né? De tubulações, sistemas de conexão, ele tem uma estrutura, né? Que é essa amarela aqui, que vai suportar todas as seus componentes, e uma base, que é onde ele ficaria colocado na região. Se fosse, por exemplo, submerso lá no leito do oceano, do espelho d'água, né? Você também pode ter sistemas de manifold com uma produção junta, né? Então você vai ter um processamento junto. Você poderia ter um tanque aí, né, de separação, né, primária, né, já lá no manifold, né? E a gente tem esses aqui já em funcionamento em algumas regiões, tá? Então você vai promover aí a separação, você pode já injetar água produzida no reservatório e enviar lá para o riser a produção, né? Então quais as vantagens desse sistema? Você vai já reutilizar a água, né? É indicado para poços com alta razão água-óleo, né? Você vai reduzir a contrapressão na coluna de produção, porque tu vai enviar somente óleo, né? Você não vai enviar água também, né? E pode ser controlado remotamente, né? Que você vai utilizar fibras óticas, todas elas unidas aí em um umbilical, né? Aqui a gente tem um outro sistema de manifold que é chamado Pipeline Ending Manifold, que é um equipamento responsável por interligar dutos de exportação de óleo e gás a uma
monoboia, tá? Ou a uma planta offshore. Então ele é um sistema, esse plane ele é utilizado para interligação de manifolds de produção e gasodutos, tá? Então você pode tanto convergir no plane ou divergir no plane essa produção, tá? Ele não, nesse caso, como ele só tem a função de interligar, ele não teria sistemas de monitoramento e controle, tá? O Pipeline Ending Termination, o PLET é outro, né? Eu teria mais composto por uma ou várias válvulas, né? Tubos e conectores, né? E é uma unidade simplesmente para fazer a conexão do duto para o riser, né? E pras árvores, entre as árvores de Natal e os manifolds, tá? Então, essa é a função única aí do PLET. Então, a instalação do manifold ela pode ser realizada de algumas formas, né? Então, a gente tem a instalação por sondas. Então, a gente teria embarcações com guindastes, né? Que vão fazer com que o manifold ele desça para a região onde ele vai ser aplicado, né? E essa é aqui algumas imagens, né, de como ocorreria essa instalação, né? E a gente tem alguns problemas, como o alto valor, né, para utilizar esse tipo de sistemas de instalação. E se ocorresse uma ruptura desse cabo, a gente teria um problemaço aí, né? Como é que vamos recuperar esse manifold, né? Então, é um sistema parece interessante, mas tem alguns problemas. A gente tem o método pendular, né? A gente tem, então, também por um barco, são é um sistema que é composto, né, por o manifold ele é içado, né, por um cabo, né, de poliéster, que tem um comprimento um pouco menor aí que a lâmina d'água. Vocês vão ver que eu vou mostrar uma figurinha. E aí você vai liberar. Então aqui eu teria o que, ó, né? A primeira fase, né? Ele está aqui ligado nesse barco. Eu teria aqui um outro, né? E aí na etapa aqui o que eu ia fazer? Você vai liberar o manifold. Aí essa é a primeira fase de liberação. Ele vai sendo pendulado para cá, né? E a terceira fase, como ele tem um cabo de poliéster um pouco menor do que a lâmina d'água, na hora que ele está aqui já próximo do fundo, né, ele é liberado, né, para conectar aqui, para ser depositado sobre o leito da região. Tá? Então, essas aí são umas formas de né, instalação do manifold. Falando um pouco aí das linhas de fluxo, né, que são muito importantes, né, para o fluxo da produção. Elas podem ser rígidas ou flexíveis, né, e aí eu teria composições diferentes dessas linhas de fluxo, né. As linhas de fluxo flexíveis, né, a gente tem aqui então, no caso de linhas de fluxo flexíveis, a gente teria um trecho suspenso, que é chamado de riser, né? E tem uma outra parte dessa tubulação que ia ficar assentada no solo, que aí é chamado de flow line, tá? Então, qual é a função? Transportar fluidos a altas ou baixas pressões e diferentes temperaturas, né? Então, ela é fabricada aí por diferentes camadas, diversas camadas de materiais metálicos e poliméricos, né? E eu preciso que esse material ele tenha possibilidade de estanquear, para que a gente não tenha vazamentos, ele tenha resistência química e resistência mecânica, né? A pressão, a tração e pressão. Então, a gente tem diversos tipos, né? Com camadas aderentes, com camadas não aderentes, né? E diversos tipos de composição dessas linhas de fluxo flexíveis. As linhas de fluxo rígidas, né, tem como função a transferência de óleo e gás para unidades em terra, tá?
Então, quanto maior o diâmetro da linha, mais competitivo em relação ao flexível, né? Então, maior o diâmetro, melhor, né? Você pode usar tanto uma etapa de flowline, você pode flowline pode ser uma etapa de flowline rígida com risers flexíveis, né? Então você pode ter diferentes composições ou organizações desse tipo de sistema, tá? Deixa eu ver aqui porque que não está passando. Pronto. Então, as linhas de fluxo para serem montadas, elas precisam de navios específicos, né? Possuem uma maior sensibilidade aos acidentes no fundo do mar. Então, se você tiver uma região muito acidentada, você vai ter dificuldade para trabalhar com esse tipo de sistema, né? E você vai ter diversas camadas aplicadas de polipropileno, polietileno para dar resistência mecânica e a permeação de água, a proteção química e térmica, tá? Você pode ter as instalações das linhas de fluxo com lançamentos em S, lançamentos em J ou utilizando carretéis, como esses aqui, né? Então aqui vocês estão vendo os carretéis para lançamentos das linhas de fluxo. Tá? Um outro estrutura, aparelho, né? Outro conector que é muito utilizado são os jumpers, né? Que tem como função a ligação de dois componentes, tá? Submarinos. Então você pode usar ele para transportar fluidos, né? Ou injetar água, né? E aí quanto maior a distância entre os componentes, maior a distância do jumper, né? Então eles os risers de produção, né? Que são a região vertical da linha de produção, né? Que vai ficar entre a unidade produtiva e o leito submarino, né? Tem diâmetros variados, né? E depende aí da composição, da configuração da instalação, seu diâmetro e seu comprimento, né? E são instalados na vertical ou nas várias formas de catenária, né? Os umbilicais, que são outros equipamentos importantes dentro aí da unidade de produção, que são agrupamentos de tubos metálicos, mangueiras, eles são o nome umbilical, né, faz referência aí ao cordão umbilical, né? Então toda a alimentação, por exemplo, do bebê passaria por um cordão umbilical durante a gravidez, né? Então aí é a mesma coisa, né? Então todo o sistema de fluidos, os sistemas elétricos, né? Tudo vai passar pelo umbilical para alimentar o manifold. Então a função, né? O manifold é uma unidade de processamento submarino. Então tudo passaria por esse umbilical, né? Então ele tem uma cara assim, né? Você teria diversas conexões, linhas passando por ele, né? Por exemplo, cabos elétricos, né? Tubos de aço, fibras óticas, né? Tudo passaria por ele para ele alimentar a unidade que está lá no leito do espelho d'água, tá? Então aí a gente tem as caias dos umbilicais, né? Então passa tudo aqui por ele para fazer a alimentação das unidades. Gente, é isso. Agradeço aí a atenção e um abraço a todos.